Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nós estamos, irmãos, na série de mensagens intitulada Salmos, Canções da Esperança. E nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre o Salmo de número 1, Salmo 1. Esse será o Salmo de onde virá a mensagem que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Eu quero ler esse texto, queria que você pudesse me acompanhar aqui na projeção. Salmo capítulo 1, nos diz assim o verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O tema de nossa mensagem para esta noite será: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Irmãos, os salmos, eles são poesias de vários autores. Mas eu creio que da mesma forma em que o Espírito Santo inspirou os autores dos salmos, ele também inspirou alguém, que não sabemos quem, para editar e ordenar o saltério, o livro de Salmos. Eu acredito que o editor, quem ordenou esses capítulos, ele foi tão inspirado quanto os autores. Isso por duas razões. Primeiro, pela maneira ordenada como os salmos estão agrupados. Essa é uma primeira razão pela qual eu creio que o editor também foi inspirado pelo Espírito Santo. Uma outra razão é pela posição estratégica do Salmo 1 como o primeiro. Sem dúvida, o editor, na inspiração divina, ele escolheu, talvez a dedo, o primeiro salmo para ser o Salmo 1. Ao estudarmos este salmo, nós percebemos logo de início que, do ponto de vista de Deus, este salmo deveria realmente estar neste lugar que está, porque na perspectiva de Deus, existem apenas duas maneiras de viver, e existem apenas dois tipos de pessoas no mundo. De acordo com o que este salmo nos mostra claramente, o mundo está dividido em apenas dois tipos de pessoas: os justos e os ímpios. O mundo todo está dividido nessas duas categorias. E você que está aqui nesta noite, ou você está na categoria dos justos, ou você está na categoria dos ímpios. Ou você está entre os salvos, que estarão um dia na eternidade com Deus, ou você está entre os perdidos, que estarão um dia no inferno com o diabo, aonde há fogo e enxofre. Irmãos, esta é a verdade mais dura, mais crua, mas mais verdadeira deste salmo, sem rodeios. Não há uma categoria intermediária. Não existe esse negócio de um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe esse negócio de ser um crente mais ou menos. Ou a pessoa é ou a pessoa não é. É isso que esse salmo nos deixa já claro desde o início. E o Salmo 1 nos mostra quem são os justos e como eles vivem. E de igual modo também nos revela quem são os ímpios e o modo de viver deles, dos ímpios. O Salmo também nos mostra a linha de chegada de ambas as formas de viver. E eu convido os irmãos para a gente fazer uma caminhada nesta noite pelos versos deste Salmo, o Salmo 1.
E nós vamos começar a nossa primeira etapa desta caminhada percorrendo pelo caminho dos justos. Eu lerei novamente os versos 1, 2 e 3, aonde está resumido como é o caminho dos justos. Ouça bem, eu vou ler de novo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. De acordo com esses 3 primeiros versos, há no caminho dos justos algumas placas sinalizadoras com as seguintes orientações. Veja comigo a primeira placa sinalizadora no caminho dos justos. A primeira placa diz assim: a felicidade para o justo não é questão de prioridade. A felicidade para o justo não é questão de prioridade, mas um bônus. Eu explico isso um pouco melhor. O verso 1 começa dizendo bem-aventurado. Essa é uma palavra lá no antigo hebraico, é uma palavra que traz uma exclamação dizendo assim, quão feliz é, como é feliz. Esse salmo começa falando sobre felicidade. Mas não há nenhum vestígio, em nenhum desses 3 versos, apesar de começar falando de felicidade, não há nenhum vestígio de que o objetivo número 1 do justo seja a felicidade. Não há. Irmãos, as pessoas mais miseráveis deste mundo são aquelas que vivem correndo atrás da felicidade, o tempo todo, de bar em bar, de copo em copo, de braço em braço, de trago em trago, de beijo em beijo, de boca em boca, nos prazeres, nas riquezas, nas viagens. As pessoas mais miseráveis deste mundo, elas vivem atrás dessas coisas em busca da felicidade. São miseráveis porque nenhuma dessas coisas pode trazer de fato a felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira simplesmente não pode ser encontrada assim. O Salmo 1 assegura-nos que somente em Deus é possível ter uma vida feliz. Irmãos, 2 coisas me impressionam nessa felicidade do justo, aqui dita pelo salmista. Essa felicidade não está condicionada às circunstâncias da nossa vida. A felicidade verdadeira não depende do que acontece em volta de nós, porque a felicidade verdadeira, ela depende do que acontece, sim, dentro de nós. Outra coisa que me impressiona também nessa felicidade do justo, felicidade que é um bônus e não uma prioridade, esse tipo de felicidade é algo que a gente recebe, é um adicional em função das escolhas que nós fazemos. O mundo oferece diversões, o mundo oferece emoções baratas, o mundo oferece prazer momentâneo, mas nós escolhemos a vida que Deus tem para nos oferecer, e o resultado disso é que nós encontramos a felicidade. O resultado disso é que nós temos a felicidade como um bônus adicional à nossa vida. Trata-se de uma felicidade resultante de uma vida centrada em Deus. Não é uma felicidade que nós estamos correndo atrás dela o tempo todo. Ela vem como um resultado de uma vida centrada em Deus. Então essa é a primeira sinalização no caminho do justo. A felicidade para o justo não é uma questão de prioridade, mas é apenas um bônus que a gente recebe. Um bônus que vem em função das escolhas que nós fazemos. Uma outra placa sinalizadora no caminho dos justos. O justo é feliz primeiramente por aquilo que ele não faz. Este salmo ele surpreende muito a gente, porque ele não começa com o positivo, mas ele começa com o negativo. O salmista diz primeiro o que o justo não faz. O justo não anda no conselho dos ímpios. O justo não se detém no caminho dos pecadores.
O justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Para a gente entender um pouco isso melhor, o conselho dos ímpios significa a ideia dos que até creem em Deus, mas não obedecem a Deus. E o conselho deles é esse: olha, deixa para pensar em Deus lá no finalzinho da vida. Deixa para quando você estiver doente, você está com muita saúde hoje, você é jovem, você é um adolescente, você não precisa pensar em Deus agora. Pensa nisso quando você estiver à beira da morte. Sua vida está indo muito bem sem Deus, você não precisa buscar Deus, você apenas acredita na existência dele e vai levando a vida. Esse é o conselho dos ímpios. Não chega a negar a existência de Deus, mas não assume um comprometimento com Deus. O caminho dos pecadores envolve as escolhas que levam ao estilo de vida próprio das pessoas que amam o pecado. Esse é o caminho dos pecadores. E a roda dos escarnecedores é a comunhão estreita, íntima, a longo prazo com aqueles que zombam e rejeitam abertamente do Senhor e da sua palavra. Vamos imaginar uma cena. Primeiro um homem está andando pela rua, cruzando com os ímpios, se encontrando com eles, e então este homem para dialogar com os pecadores. E por gostar dessa conversa, ele se assenta e tem uma íntima comunhão com eles. O que começou inicialmente com um contato casual, torna-se uma declaração de lealdade pessoal. Perceba bem a progressão desses 3 versos, quando diz andar no conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores, e assentar-se na roda dos escarnecedores. Irmãos, para sermos mais claros neste ponto, a verdade aqui é a seguinte: o justo não é somente aquele que faz determinadas coisas, mas é aquele que também não faz certas coisas. O justo não é apenas aquele que vai a um culto, a uma missa, a uma reunião uma vez por semana. O justo não é apenas aquele que cultua a Deus junto com outras pessoas. O justo não é apenas aquele que bota uma capa religiosa, talvez, e se dirige a algum lugar toda semana. Não, o justo não é apenas essa pessoa. O justo é aquele que não faz certas coisas. Ele evita certas coisas, e evita também certas pessoas, e evita ainda certas situações. O justo não anda em qualquer lugar, o justo não bebe qualquer bebida, o justo não vai em qualquer festa, o justo não ouve qualquer música, o justo não usa qualquer roupa, o justo ele não curte ou não posta qualquer coisa na internet, ele não se deixa levar por qualquer ideologia que possa surgir. Não. O justo não anda na companhia dos que não amam ao Senhor. Por que não, pastor? A resposta é simples. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, ele diz o seguinte, no verso 33, não se deixe enganar, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Foi o que Paulo escreveu àqueles crentes da cidade de Corinto. Irmãos, para entendermos melhor, eu quero ilustrar isso com a parábola do filho pródigo, dizendo o seguinte: se alguém dorme com os porcos, se alguém conversa com os porcos, se alguém vive com os porcos, essa pessoa vai acabar desejando comer o que os porcos comem, e em pouco tempo ela será indistinguível dos porcos. Sabe por quê? Porque um provérbio popular diz assim: quem mistura com porco, quem completa? Farelo come. É verdade. O justo é aquele que evita certas coisas, evita certas pessoas, evita certas situações. Aí talvez alguém pergunte assim: mas pastor, como é que a gente vai alcançar os perdidos se não vivermos no meio deles? É uma boa pergunta, mas a resposta ela é muito simples. A gente não ganha, meus irmãos, os perdidos vivendo como os perdidos. Nós ganhamos os perdidos amando os perdidos e vivendo como salvos. É diferente.
Se nós adotarmos o estilo de vida das pessoas do mundo, por que as pessoas que estão no mundo vão querer o que nós temos? Se a nossa vida for igual a deles, por que eles vão querer o nosso Jesus? Você que é jovem, que é adolescente, já que estamos aí nesse restinho de um congresso de jovens de ontem para hoje, se você vive como seus colegas não crentes, se você faz as mesmas coisas que eles fazem, se você ouve as mesmas músicas que eles ouvem, se você frequenta as mesmas festas que eles frequentam, por que eles iriam querer ter a vida que você tem? O próprio Jesus disse: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Irmãos, nós precisamos viver entre os ímpios, nós precisamos amá-los, precisamos ter amizade com eles, mas ao mesmo tempo, nós temos de viver por um sistema de valores diferentes. Agora, esta palavra, ela é extremamente necessária, principalmente para esses tempos que estamos vivendo. Porque, irmãos, parece que nós perdemos todos os limites. Hoje, vale mais a ideologia ou a filosofia que cada um pensa e defende do que os valores e os padrões da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, há muitas e muitas igrejas rebaixando os seus valores. Igrejas rebaixando os seus valores, baixando o seu padrão, por exemplo, para incluir em seu rol de membros os homossexuais. Essa semana eu recebi um convite para um evento chamado Jornada Filosófica, a pansexualização da vida no inconsciente coletivo. Você sabe aonde vai ser isso? Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. Você sabe quem é o pastor dessa igreja? Pastor Neil Barreto. Vai estar aqui na nossa cidade no próximo mês, numa igreja pregando. E tantas outras mais. Mas eu começo falando de nosso próprio meio. Um evento voltado para divulgar a pansexualização da vida, as múltiplas formas da sexualidade humana. Irmãos, em 2000 anos o cristianismo nunca havia descido a um nível tão baixo. Eu li o testemunho de um casal gay, por pouco tempo agora, membro de uma igreja. Eles disseram, um casal gay, 2 homens que estão casados, eles disseram que começaram a namorar direitinho e que não foi fácil, mas eles conseguiram inclusive esperar para ter relação sexual só depois do casamento, como a Bíblia ordena. Irmãos, nós podemos até baixar os nossos padrões com uma teologia inclusiva, para incluir no rol de membros da nossa igreja os homossexuais e os transgêneros, sem que eles mudem de vida, porém, tudo o que nós faremos é iludi-los. Iludi-los. Sabe por que iludi-los? Porque tais pessoas sem um novo nascimento, sem mudança de vida, elas jamais terão seus nomes incluídos no livro da vida. Pois o livro da vida só é inclusivo àqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue precioso do Cordeiro, ou seja, os que se arrependeram e mudaram de vida pela fé em Jesus. 2014 chegou no Brasil a Bíblia Graça sobre Graça. E eu não estou com medo não. Está ali uma imagem dela. Agora, por último, a editora Oasis lançou a Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Eu digo que não estou com medo porque pastor Abílio Santana, um pastor da Assembleia de Deus de Feira de Santana, ele está sendo processado pelo movimento evangélico LGBT por ter feito duras críticas à Bíblia Graça sobre Graça. Está sendo processado por ter dito que essa Bíblia, ela não condiz com a verdade, por ter sido retirado dela todos os textos que diz que o homossexualismo é pecado. Dia 31 de outubro agora ele tem uma segunda audiência em função desse processo judicial. Irmãos, nós não podemos banalizar a graça.
Nós não podemos baixar o preço da graça. Nós não alcançamos as pessoas para Jesus reduzindo os nossos padrões ou comprometendo os nossos valores. A segunda placa de sinalização no caminho do justo é esta: o justo é feliz por aquilo que ele não faz. Irmãos, nós somos um barco neste mundo de pecado. Nós precisamos navegar pelas águas deste mundo, resgatando as pessoas que estão se afogando na vida de pecado. O barco só cumpre o seu propósito quando ele está na água. Porém, há um grande perigo se a água começa a entrar para dentro do barco. Sim, nós estamos navegando neste mundo como um barquinho para resgatar aqueles que estão se perdendo. Mas se nós permitirmos que a água do mundo comece a entrar para dentro desse barco, da nossa vida, da igreja de Cristo, nós vamos todos afundar, tal qual o Titanic, há 100 anos atrás quase. Então nós estamos diante da terceira sinalização do caminho do justo. E a terceira sinalização é esta: a felicidade do justo é resultado de sua vida sobre a palavra de Deus. Tendo se recusado a andar no caminho dos malfeitores, o Salmo nos diz no verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos ter em mente o fato de que a nossa mente jamais pode ficar vazia. Os versos 1, 2 e 3 está dizendo de coisas que não devem ocupar a nossa mente, coisas que não devem fazer parte da nossa mente, coisas das quais nós precisamos evitar, fugir delas. Mas tão logo a gente faça isso, nós precisamos ocupar a nossa mente, porque bem se diz uma sabedoria popular de que a mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Não basta a gente não fazer certas coisas, a gente precisa ocupar a nossa mente. E aqui o salmista diz que o justo tem prazer na lei do Senhor. Isso significa, irmãos, que o justo ama a palavra de Deus, ele ama as Escrituras, ele ama a Bíblia. A palavra traduzida por prazer aqui significa ter uma paixão que consome e controla toda a nossa vida. A grande verdade é que todos nós temos prazer em alguma coisa. Deus nos deu essa capacidade de sentir prazer. Algumas pessoas sentem prazer com a comida, outros sentem prazer com o emprego, ainda alguns um prazer com o seu hobby ou com a sua carreira. Alguns sentem prazer numa amizade especial. Há pessoas que sentem prazer em dinheiro ou em ter coisas que o dinheiro pode comprar. E muitos ainda sentem prazer nos relacionamentos errados, na prostituição, no adultério, no homossexualismo, coisas ilícitas. Agora eu pergunto, qual é o seu prazer? Qual tem sido o seu maior prazer neste mundo? O que te dá mais prazer hoje? Aquilo que for o seu maior prazer vai determinar a sua direção. Nós somos chamados aqui pelo salmista a termos prazer com a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lá no Salmo 119, versículo 97, um salmo de autoria de Davi: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Irmãos, os justos, eles amam a palavra, amam mesmo de verdade, e meditam na palavra dia e noite. O justo é assim, o justo faz assim. A palavra traduzida aqui por meditar tem a ideia de se preocupar com algo. O salmista diz: meditar dia e noite significa simplesmente ficar preocupado com a palavra o tempo todo, dia e noite. Romanos 7, verso 22, Paulo vai dizer desta mesma preciosa verdade:
Porque no que diz respeito ao homem interior, Paulo diz, tenho prazer na lei de Deus. Ele vinha dizendo das suas fraquezas, ele vinha dizendo das suas tendências pecaminosas. O bem que ele queria fazer nem sempre fazia, mas o mal quando via já estava feito. Até que ele chega nesse verso 22 e diz assim, aqui dentro, meu coração, a minha alma, o que ela tem prazer mesmo é na lei de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer nesta noite uma grande convocação. Vamos restaurar o prazer pela palavra de Deus em nossa vida. Vamos sim. Vamos resgatar o prazer pela leitura da Bíblia todos os dias dentro de nossa casa. Vamos voltar a sentir prazer de vir para a escola bíblica dominical. Vamos parar com esse negócio de querer ser crente só no domingo à noite. Vamos nos debruçar em cima dessa palavra e sentir realmente prazer nela, porque o justo tem prazer na palavra. E aí deixa eu te dizer uma coisa bem séria aqui, se você não lê a Bíblia em casa todos os dias, é difícil acreditar que você tem realmente prazer pela lei do Senhor. Irmãos, a gente tem tanto acesso à Bíblia hoje, ela está no celular, no tablet, no iPhone, no iPad, está na internet, está online, está em qualquer lugar. Tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Só não lê a Bíblia hoje quem não quer. Deixa eu te dizer uma outra coisa, se você não é um aluno assíduo da EBD, é complicado pensar que você realmente tem prazer pela lei do Senhor, já que a escola é bíblica dominical. O justo tem prazer na lei do Senhor. E se você não tem sido envolvido com este ensino da Bíblia, sinceramente, como acreditar que pode sentir prazer na lei do Senhor? Vamos voltar a sentir prazer na palavra, estudar a palavra, ler ela todos os dias. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Eu não vou perguntar aqui quem já leu a Bíblia toda, mas eu deixo isso para o compromisso de cada um. Eu tenho muita dificuldade com leitura. Escolha um dos livros mais fáceis. Adquira uma Bíblia em áudio, que tem um monte por aí. Vamos restaurar em nós o prazer pela palavra de Deus, porque o justo tem prazer pela palavra de Deus. E se você perdeu o prazer pela palavra de Deus, eu gostaria de dizer que você deveria estar um pouco mais preocupado, porque o justo tem prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz que tem, ela não diz que talvez, que pode ser que tenha. Se você não lê a Bíblia em casa, resumindo tudo isso, se você não é aluno assíduo da EBD, cuidado, porque você pode não ser um crente. Pode ser que você esteja perdendo o seu tempo. Pode ser que talvez fosse melhor fazer aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, ir para o mundo e gastar todas as energias e curtir todos os prazeres desta terra. Porque depois que partir dela não vai ter prazer nenhum. Vai ser apenas num lago que arde com fogo e enxofre. Vamos voltar a sentir prazer na palavra, irmãos. Vamos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Vamos levantar os nossos filhos de manhã e trazê-los para a igreja, para a casa do Senhor. A gente levanta de segunda a sexta, 5:30 da manhã, para colocá-los na escola às 7 horas. Mas domingo, um pensamento diabólico nos faz ter pena de nossos filhos, para a gente deixá-los em casa e não ter coragem de acordá-los às 7:30 para estar aqui às 8. O justo ama a palavra, ele medita na palavra, ele tem prazer na palavra. E o salmista diz para a gente o que acontece quando o justo tem prazer na lei do Senhor. O justo tem a sua vida marcada por duas virtudes gêmeas. A virtude da estabilidade. Diz o salmista que o justo será então como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas.
A ideia do salmista aqui é de uma árvore grande com raízes profundas. Porque as árvores que sobrevivem à beira de um riacho, de um rio, são apenas as árvores que têm raízes profundas. Nós sabemos que a raiz é aquela parte que segura a árvore ao solo. Como que a gente sabe se uma árvore tem boas raízes? Simples, quando vem as tempestades. Quando vem as tempestades, fica claro, fica evidente. A gente percebe qual é a árvore que tem raízes profundas. Qualquer árvore pode parecer muito bonita quando o sol está brilhando ou quando uma chuva suave está caindo, mas é diante da tempestade que nós descobrimos a profundidade da raiz de uma árvore. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a vida está favorável, sem problemas, sem dificuldades, tudo dando certo, nós podemos até exibir uma aparente beleza em nossas folhas espirituais. Só que a vida nem sempre é assim. Eclesiastes 3 diz que há tempos bons e tempos ruins. E é exatamente quando as tempestades vêm, quando os ventos sopram violentamente, quando os acidentes e as tragédias acontecem, quando a doença chega, quando você perde no vestibular, quando o namoro termina, quando o divórcio bate a porta, é exatamente diante dessas circunstâncias que a profundidade das nossas raízes é colocada à prova. E quando isso acontece, o que você faz? O justo se mantém de pé intacto, porque as suas raízes estão na palavra de Deus. Eu li a respeito de uma daquelas crianças, um daqueles adolescentes lá de Goiânia, que foi assassinado por aquele atirador que foi um dos colegas da própria escola que estudava junto. Um daqueles adolescentes de 13 anos, crente, de família crente, temente a Deus, junto com a sua família, o pai de um desses que morreu. Eu li sobre uma entrevista que ele deu. Ele disse que o que aconteceu naquela escola, na última sexta-feira, às 11h40 da manhã, é apenas o reflexo de uma sociedade que decidiu perder completamente os valores da família, os valores da vida. O pai de um adolescente de 13 anos, que foi morto na escola por um outro colega que levou uma arma e atirou contra vários. Um homem crente, justo, ele fez uma leitura espiritual de tudo. Por certo, a dor do coração é profunda. Com certeza é. Mas com as suas raízes firmadas na palavra, ele sobrevive diante de uma tempestade dessa. Quem tem prazer na lei do Senhor, pode vir qualquer tempestade, a mais violenta de todas, ele se mantém de pé. Se mantém de pé. Uma outra virtude que a palavra também nos diz, o salmista deixa muito claro, é a virtude da produtividade. O justo, ele não apenas tem o seu prazer na lei do Senhor e as suas raízes estão bem fincadas, ele tem estabilidade, não apenas isso, mas diz que ele dá fruto na estação própria. Suas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Produtividade. O justo sempre produz frutos que expressa o seu verdadeiro caráter interior. Irmãos, como que se identifica uma laranjeira? Pelas laranjas, correto? Como que a gente identifica uma mangueira? Pelas mangas. Aplicando a vida espiritual, como que a gente identifica um justo? Pelo fruto. Simplesmente pelo fruto. Porque a mesma palavra vai nos dizer, e é a linguagem de João Batista, primo de Jesus, de que pelo fruto se conhece a árvore. Fruto.
Como justo, nós temos prazer na lei do Senhor, nós temos estabilidade e nós produzimos fruto na estação própria. Se nós precisamos de amor, a palavra de Deus produzirá o fruto do amor em nossa vida. Se nós precisamos perdoar, a palavra de Deus vai produzir fruto do perdão na nossa vida. Foi assim com Jesus, foi assim com Estevão. Se nós precisamos de coragem, a palavra vai produzir coragem na nossa vida. Josué 1,8, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Se nós precisamos de paciência, a palavra produzirá em nós paciência. Esse tipo de vida sobrenatural está disponível para todo e cada crente que de fato seja um justo. As duas últimas frases do verso 3 diz que as folhas não caem. Assim é o justo que tem prazer na palavra, suas folhas são renovadas, as suas forças são revigoradas, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida todas as manhãs. Tudo que o justo faz prosperará. Nós não podemos ser aqui mesquinhos ao ponto de achar que prosperidade aqui diz respeito a algo material, porque não é isso que o texto está dizendo. O justo prospera, mas prospera na confiança de que não importa o que aconteça, ele encontra forças, encontra esperança para cada dia, mesmo no meio das dificuldades mais difíceis. O justo prospera como os crentes descritos lá em Romanos 8, aonde em meio às lutas, às tristezas, à perseguição, à fome, perigo, nudez, espada, o justo, aquele que conhece a Jesus, ele é consolado com a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e assim é a vida do justo. Neste mundo a gente se depara muitas vezes com decepções, com tristezas, com rejeição, com fracasso, com doença, com morte, com abandono, com desânimo. Porém, mesmo assim, o justo consegue se manter firme. Consegue se manter firme, porque está alicerçado na palavra de Deus. Irmãos, depois de andarmos até aqui pelo caminho do justo, nós vamos avançar um pouco mais, passando agora para o outro lado da estrada, percorrendo por alguns instantes o caminho dos ímpios. Eu quero convidar você para a gente ler novamente a descrição do caminho dos ímpios, está no verso 4. Vamos ler juntos? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Veja que esta é uma pista totalmente na contramão do caminho anterior. O verso 4 começa dizendo assim: não são assim os ímpios, não são assim do que ele vinha dizendo até agora. Ele estava dizendo, os justos estão correndo para lá, os ímpios estão vindo de encontro, sentido oposto. O justo, ele anda por um caminho descrito em 3 versículos. 3 versículos. Chamou-me a atenção de que toda a verdade sobre o caminho dos ímpios é resumida em um único versículo. Aliás, é resumido em meio versículo, apenas na parte B do verso 4. Porque ainda assim, no verso 4, a primeira parte está fazendo uma referência ao caminho dos justos. Não são assim. Ele está se referindo ainda ao caminho anterior. E na parte B ele então vai dizer do caminho dos ímpios. São como a moinha que o vento espalha. O que é uma moinha? É uma palavra antiga, mas que significa o mesmo que palha. Palha. Depois que se colhe o arroz, é tirado o grão de dentro de uma casca. Tá? Você que é novo e não conhece esse processo, o arroz que a gente come lá no dia a dia, né, aquilo branquinho, né, ele não sai lá do pé assim, não. Tem uma casca chamada de palha. Sabia disso? Porque tem muita gente que não sabe, acha que assim, que o arroz sai pronto. Tem gente que acha que tem até máquina de fazer arroz. Não existe. Existe máquina de pilar o arroz, tirar a casca, separar a casca. De igual modo o feijão também. Esse carocinho bonitinho, a gente não olha para o pé de feijão e já vê logo o feijão ali aparecendo, não.
há uma vagem e dentro daquela vagem há ali os grãos. É assim com a maioria dos cereais, um grão e por fora uma casca. Você sabe para que serve uma casca de arroz depois que se tira o arroz de dentro dela? Ou uma casca ou palha do feijão depois que tira o grão do feijão de dentro? Sabe para que serve? Para nada. Nada. Não tem valor, não tem utilidade, é palha, é casca. A Bíblia está comparando aqui o ímpio a uma palha, a uma casca, algo simplesmente sem função. A vida do ímpio, ela não tem virtude. A vida do ímpio não tem nem mesmo vida, porque ela é uma casca, é uma palha. É uma palha que vai ficar por aí ao léu da sorte, vai ser levada pelo vento, vai ser consumida por qualquer fogo, e em pouco tempo vai deteriorar, vai ser destruída, vai se decompor. Irmãos, é impressionante que a Bíblia resume simplesmente a vida de um ímpio, de uma pessoa que não é justo, que não anda segundo a palavra de Deus, alguém inútil, que vive uma vida sem propósito, uma vida sem significado, vive por viver, porque eles não seguem a palavra de Deus, mas escolheram um caminho diferente. A estimativa de Deus para eles é totalmente diferente. Há aqui um contraste. O ímpio está seco espiritualmente, ele não tem frutos que agradam a Deus, ele não tem estabilidade, ele é jogado de um lado para o outro pelo vendaval. Irmãos, a vida sem Deus, ela é inútil, ela é vazia, ela é trivial, ela é sem valor. Um justo pode chegar a 100 anos e ter vivido tudo isso para a glória de Deus, assim como um justo pode viver 10 anos, 15 anos e viveu também para a glória de Deus. Ambos glorificaram a Deus através da sua vida, mas uma pessoa ímpia, ela pode chegar aos seus 100, 120 anos, ter tido muita riqueza, curtido todas as alegrias passageiras desta terra, mas por ter sido ímpia, por não ter tido um relacionamento com Deus, por não viver tendo prazer na lei do Senhor, a sua vida simplesmente foi uma palha inútil. Enquanto o Salmo nos sugere placas de sinalização para o caminho do justo, ao caminho dos ímpios, tudo que temos é uma única placa, uma placa de advertência. E esta placa é isso: cuidado, se você está nesse grupo, sua vida está em perigo. Sabe por quê? Aí eu chego então agora à parte final de nossa caminhada pelo Salmo 1. O final da estrada dos dois caminhos, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Eu vou ler novamente para você os versos 5 e o verso 6. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Estes versos descrevem o que aguarda o justo e o ímpio lá no final. Os justos são preservados por Deus, apesar das provações da vida aqui na terra. Mas os ímpios irão finalmente e totalmente perecer no inferno. Inferno. Irmãos, a verdade é a seguinte, com base neste salmo: o caminho dos justos é cheio de placas de sinalização, orientações. Está aqui para a gente. Não faça isso, não faça aquilo. Faça assim. Olha, deve ser dessa maneira, deve ser desse modo. Você jovem, cuidado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você, marido, não adultere, não matarás, não roubarás. São as placas de sinalização, orientações. Esse é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios é o caminho do mundo, aquele que diz assim: olha, leve a vida do jeito que quiser levar. Viva sem limites, sem padrões, sem princípios, sem valores. E aí há uma placa de advertência aqui neste salmo, em especial no verso 4.
Essa placa de advertência é o seguinte: cuidado, mude o rumo, porque o inferno está a 100 quilômetros, a 50, a 10, 5, até que a gente chega no verso 5 e no verso 6. Porque no final da vida há apenas e somente apenas duas placas: céu e inferno. Só isso. É essa a questão aqui, irmãos. Os justos vão durar para sempre porque eles são conhecidos por Deus e vão viver no céu de Deus para sempre. O texto diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor sabe quem são os justos. Eu não sei mesmo. Nossa igreja tem aí um hall de membros. Às vezes alguém me pergunta assim: quantos membros tem a Igreja Batista SEAB? Eu às vezes procuro evitar responder isso, porque uma coisa é a quantidade de membro que tem aqui, e outra coisa é aqueles nomes que estão no livro da vida, e há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra coisa. Meus irmãos, eu não sei quem são os justos, mas Deus sabe, sempre sabe. E é por causa da bondade de Deus que os justos, aqueles que decidiram dizer não ao pecado e sim a Jesus, eles serão preservados até chegarem em segurança no céu. Já para os ímpios, aqui está a realidade mais decepcionante de todas: no final, o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero concluir esta mensagem do Salmo 1 com 3 verdades. Primeiro, o justo não pode viver atraído pela vida de pecado dos ímpios. Eu vou repetir isso. O justo não pode viver atraído pela vida de pecado dos ímpios. Nós não podemos nos misturar com porcos. Nós não podemos permitir que a água entre no barco, porque se isso acontecer, nós vamos afundar junto. Irmãos, não podemos viver como as pessoas do mundo. Não podemos. Esteja você avisado disso, esteja alerta a respeito disso, e não brinque com fogo para não se queimar. O justo não pode viver atraído pela vida de pecado dos ímpios. Segunda verdade: a leitura da Bíblia todos os dias é a maior prova do prazer na lei do Senhor. A menos que um crente leia a Bíblia todos os dias, é difícil acreditar que ele tenha realmente prazer na lei do Senhor. Terceira verdade: no final de tudo, haverá apenas 2 tipos de pessoas, apenas 2 tipos: salvos e perdidos. Em qual desses 2 grupos você está? Queria pedir à igreja que você pudesse abaixar a sua cabeça neste momento. Diante de tudo que você acabou de ouvir, diante de tudo que a palavra de Deus foi tão clara aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, todos de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta: se alguém nesta noite deseja ser um justo, deseja ser um crente, entregando a sua vida a Jesus. Alguém deseja nesta noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para ter a certeza de que está indo para o céu? Meu querido, você só está indo para o céu se você tiver realmente tomado uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Caso contrário, você ainda está caminhando para a perdição eterna. Eu talvez não gostaria de dizer isso a você nesta noite, mas sem uma decisão firme por Jesus, você está caminhando para a perdição. Não tem um lugar intermediário. Ou é ou não é. Você deseja nesta noite tomar uma decisão ao lado de Jesus, crendo que você é um pecador,
para você mudar de lado. De que lado você está? Você deseja vir para o lado de Jesus? Se você deseja fazer isso nesta noite, eu queria convidar você a ficar em pé onde você está. Você não precisa fazer nada além disso. Basta você se colocar em pé. Os irmãos estão orando neste momento com os olhos fechados. Mas eu gostaria de encorajar você a não sair daqui nesta noite, se você ainda não tomou a sua decisão. É você tomar essa decisão por Jesus. Deseja você fazer isso? Você pode ficar em pé onde você está. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Louvado seja Deus. Alguém mais deseja fazer isso? Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu tenho vindo aos cultos aqui, ou é a primeira vez que eu venho, mas eu estou compreendendo que eu preciso de uma decisão. Você quer fazer isso hoje? Assuma esse compromisso hoje de mudar de lado. Venha para o lado que está indo para o céu, para o lado dos justos. Você quer fazer isso? Fique em pé onde você está, que eu quero conduzir você numa oração. Ali atrás um jovem também, um garoto. Nós precisamos tomar essa decisão o quanto antes. Quer você fazer isso? Dá tempo ainda. Eu quero orar neste momento. Orar por essas duas pessoas. Quero orar por essas duas pessoas, pedindo a Deus para que possa confirmar no coração delas essa mudança de caminho, trilhando agora o caminho do justo. O caminho do justo. Ah, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo. Agradecemos pela Tua palavra que é tão clara aos nossos ouvidos. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor neste momento essas duas vidas preciosas que estão entregando-se a Jesus nesta noite. Se alguma outra pessoa ainda também deseja tomar esta decisão nesta noite, que seja uma noite de salvação, sim, ó Pai, na Tua presença, na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco. É a oração que nós assim fazemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma oração final neste culto, nesta celebração, mas eu gostaria de repetir o que eu fiz aqui alguns dias atrás. Eu acredito que esta mensagem desta noite, ela alcança os corações de todos nós que aqui estamos, desde as crianças até os mais idosos. Mas é verdade que nós haveremos de reconhecer que há um grupo de pessoas que parece que estão meio que numa zona de risco, talvez com um perigo maior. São os adolescentes, os jovens que estão hoje neste mundo tão complicado. Eu ainda venho de alguma geração anterior, mas nem por isso também não preciso buscar muito ao Senhor. Mas a nova geração que tem surgido, os jovens de hoje, os adolescentes, as crianças, eu queria convidar todos vocês para deixarem o seu lugar. Você criança, adolescente, jovem, que você deixasse o seu lugar e viesse aqui ao altar comigo. Eu quero orar pela vida de vocês, todos os jovens da nossa igreja, a juventude da IBC. Deixe o seu lugar e venha para a gente orar neste momento. Eu gostaria de orar junto com vocês. Juventude, venha. Adolescentes, venham. Vamos pedir ao Senhor por nossas vidas. Irmãos, há um risco muito grande de nós sermos conduzidos pelo caminho dos ímpios, de nós não aguentarmos a pressão, de nós seguirmos essas ideologias que estão surgindo a cada dia. E eu não falo apenas a ideologia do gênero, eu me refiro às ideologias anteriores. Muito antes da ideologia de gênero surgiu uma ideologia, bem antes disso, a ideologia do tem nada a ver. Tem nada a ver. É um tipo de vida. Cazuza dizia, ideologia eu quero uma para viver. Nós não precisamos de nenhuma ideologia, porque a palavra de Deus, ela é o ideal de Deus para mim e para a sua vida. Amém? E nós vamos pedir ao Senhor por toda essa juventude, esses adolescentes, essa galera que está aqui, para que eles não se percam,
mas para que eles caminhem por este caminho do justo, o caminho estreito. Ah, Senhor, ó Deus, nós nos colocamos nesta hora diante da Tua presença soberana. Pai, nós estamos tocados pela Tua palavra. Um salmo tão conhecido, tantas vezes lido, mas nesta noite ele é desvendado diante dos nossos olhos com verdades nítidas, que nos confronta com o tipo de vida que hoje o mundo está tentando impor em nós. Pai, nós queremos seguir o caminho dos justos, e aqui eu estou juntamente com esses adolescentes, com as crianças, com os jovens da Tua casa, Senhor. E eu quero Te clamar, ó Deus, por essa turma nesta hora. Ó Deus, preserva, firma os passos de cada um deles, Senhor. Ó Deus, que eles caminhem por este caminho, o caminho do justo. Pai, não permita, Senhor, que eles andem de acordo com o conselho dos ímpios. Senhor, não permita que eles trilhem pelo caminho dos pecadores. Ó Deus, não permita que eles se assentem na roda dos escarnecedores. Senhor, que eles não se misturem com os porcos. Deus, não permita que a gente se suje no lamaçal de pecado. Ó Deus, que a gente não ouça as mesmas músicas, que a gente não frequente as mesmas festas, que a gente não beba as mesmas bebidas, que a gente não use as mesmas roupas, que a gente não fale as mesmas coisas, que a gente não curta e nem poste na internet as mesmas coisas que o mundo faz. Nós queremos ser diferentes, Senhor, porque precisamos ser diferentes, porque se não formos diferentes, porque eles desejariam ser como nós? Pai, no final de tudo haverá apenas 2 grupos de pessoas, porque haverá apenas 2 lugares. Senhor, nós não queremos o tormento eterno, nós queremos desfrutar da Tua presença no céu. Senhor, coloca, ó Deus, no coração de cada um de nós prazer pela Tua palavra, Senhor. Que a gente leia a Bíblia todos os dias, Senhor. Que a gente volte para a escola bíblica dominical. Que a gente, ó Deus, traga os nossos filhos para a Tua casa. Senhor, que a gente venha para um culto como esse sem pressa para ir embora. Ó Deus, que a gente tenha mais paixão pela Tua palavra, Senhor. Que a gente tenha mais paixão pelo Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos traz essa esperança de que há, ó Deus, um futuro garantido para o justo, aquele que caminha na Tua presença. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que habita dentro de nós, na pessoa do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.